Boa noite. Boa noite. Sexta-feira infernal para o paulistano. Greve do metrô entra no segundo dia e causa inúmeros transtornos. Justiça tenta mediar, mas sindicato e metrô não entram em acordo e greve continua. Eleições 2014. Pesquisa Datafolha mostra ligeira queda da presidente Dilma Rousseff. Do Jardim Irene para o mundo, o capitão do Penta Cafu é o personagem da série Cara de São Paulo. Seleção derrota a Sérvia no último teste antes da estreia na Copa. Metroviários decidem manter a greve em São Paulo. A decisão foi votada em assembleia da categoria, que terminou agora há pouco. A Justiça tentou mediar um acordo entre o sindicato e a companhia, mas não conseguiu. O governo chegou a propor 8,8% de aumento, mas depois declinou da oferta e manteve o valor de 8,7% de reajuste. Os metroviários seguiram com o pedido de aumento de 12,2%. O julgamento da greve está previsto para as 10 da manhã de domingo, novamente no Tribunal Regional do Trabalho. O metrô deve continuar operando com seu plano de contingência no final de semana. Pelo segundo dia seguido, metroviários deixaram de cumprir decisão judicial de manter 100% da frota em circulação no horário de pico. Resultado: população revoltada. Antes das 5 da manhã, o trânsito na Radial Leste, principal ligação entre a Zona Leste e o centro da capital, já estava assim, intenso. Motoristas que saíram ainda mais cedo de casa para tentar evitar os problemas vividos no dia anterior, por causa da greve no metrô. A estação Corinthians Itaquera da CPTM também permanecia fechada, obrigando os passageiros a seguir para outras estações de trem. Está fechada devido à greve do metrô. Uma situação que irritou muitos passageiros. Muito transtorno. Eu estou cansada de... Eu sou brasileira, mas tenho bronca. Sabe, porque nos outros estados não acontece isso. Já perdi o dia ontem. E hoje veio tentar, pelo menos. Hoje eu vim tentar, mas pelo jeito não vou conseguir. Vou voltar para casa. Muito difícil, né? A gente é quem paga o preço, né? Muito complicado. É um desgaste que, assim, às vezes você quer ir trabalhar, mas você é impedido por isso. Ontem um grupo chegou a invadir o local e derrubou algumas grades. Confusão que só foi contida com a chegada da Polícia Militar. E hoje uma situação muito parecida com a de ontem. Aqui o acesso para os trens da CPTM vai permanecer fechado aqui na estação Corinthians Itaquera. Então a orientação é que essas pessoas peguem um ônibus e sigam para outras estações, como a Dom Bosco, por exemplo. Só que isso acaba atrasando as pessoas e deixando todo mundo irritado. Agora a gente está chegando aqui na estação Dom Bosco, onde a Eliana precisou voltar então para poder pegar o trem aqui e ir para o trabalho. A gente já vê que o movimento é muito grande por aqui. Preocupada ainda de pegar esse movimento? Preocupada. Tem um pessoal pegando peru aqui para ir mais para trás. Ou seja, não sei se eles vieram aqui e viram que está ruim. Mas eu vou tentar aqui, com medo de ir mais para trás e ficar mais tarde e ter mais gente. E aí mais uma surpresa, a estação Dom Bosco lotada. Eu vou tentar, eu não posso desistir, né? Depois de passar pela catraca, Eliana ainda precisaria de sorte para entrar logo no trem. E quanto mais tarde ficava, mais o movimento aumentava. Só no meio da manhã, a estação Corinthians Itaquera foi liberada e os trens começaram a parar para pegar os passageiros. Por causa da greve e da chuva que veio para piorar a situação, a cidade registrou um novo recorde de congestionamento no horário de pico da manhã. 239 quilômetros de lentidão, com filas de carro e ônibus intermináveis. E a situação ficou tensa na estação Ana Rosa, na Zona Sul. A polícia militar entrou em confronto com grevistas. Os metroviários reclamam que a PM usou bombas e balas de borracha para dispersar o grupo. Segundo a corporação, eles impediam a entrada de usuários. Uma pessoa chegou a ser detida por desacato, mas foi liberada logo em seguida. Tropa de choque desde cedo posicionada na estação Ana Rosa, que faz interligação entre as linhas 1 azul e 2 verde. A polícia precisou entrar na estação e usar bomba de efeito moral para expulsar grevistas que tentavam impedir o funcionamento dos trens.
alguns manifestantes partiram para cima dos policiais e eles se defenderam, mas não teve nada de abuso, nada de grave. O interesse público prevalece sobre o interesse deles. Este funcionário do metrô mostrou os ferimentos que teriam sido provocados por balas de borracha usadas pela PM. Tem mais 2 companheiros que levou o cacetete no braço dele, uma borrachada nas costas. Esse mês eu estou fazendo 30 anos de companhia, democraticamente a gente está trabalhando, lutando pelo nosso salário, para a polícia combater os trabalhadores. Um confronto sempre pode acontecer isso mesmo, né? Nós estamos aqui para servir e proteger, somos a favor dos grevistas, nós queremos que eles consigam as reivindicações deles e estamos aqui para servir a população e deixar até que a população, os senhores, todos que estão aqui, possam usar o metrô livremente. A estação não abriu as portas nas primeiras horas da manhã e, mais uma vez, usuários do transporte público tiveram dificuldades para chegar ao trabalho. Com a estação fechada, os passageiros tiveram que buscar outra estação ou então enfrentar longas filas para entrar nos ônibus, que já chegavam aqui ao terminal Ana Rosa, lotados. Neste segundo dia de paralisação dos metroviários, o sentimento com o caos em que a cidade se transformou estava na ponta da língua. Me sinto péssima, né? Porque eu sou nova no serviço. Então, tem que chegar lá de qualquer jeito. Com a greve, os trens da CPTM ficaram lotados. A quantidade de pessoas que tentava fazer a interligação para o metrô na Estação da Luz, no centro, era grande. Muito lotado, muito lotado. Então, uma muvuca ali, tá difícil realmente passar. Já estou me matando aqui para achar onde que é o ponto de ônibus para Santana. Vai demorar mais mínimo umas 2 horas para me chegar até lá. Está me causando um transtorno terrível. E faltando 6 dias para o início da Copa do Mundo, o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, faz ajustes para atender os passageiros. E há até uma novidade para os torcedores, uma área de descanso interativa. Olhando assim, nem parece o saguão do Aeroporto Internacional de São Paulo. O espaço foi criado para acolher os passageiros durante a Copa do Mundo. Este sul-africano está indo para o Rio a trabalho e aproveitou o totem de tablets para dar um alô para a família. Gostei até de manhã, estive mesmo aqui, tirei lá foto. Gostei muito do lugar. A equipe do espaço fala inglês e português. E a Mariane parece falar bem a língua do Miguel também. Para a mãe dele, um alívio na espera do embarque. Para mim, como sou mãe de primeira viagem, achei que eu fosse ficar aguardando ali no saguão, sem muita atividade para fazer. E quando eu vi, eu achei ótimo. Ele está se divertindo um monte. Não foi só o Miguel que se divertiu, não. A escala do Luciano, em São Paulo, também foi bem diferente. Para minha surpresa, tinha aqui videogame, uma gurizada jogando, resolvi desafiar eles aqui, acabei já perdendo uma partida, mas foi bacana, bom para passar o tempo aqui. O espaço vai ficar montado até o dia 19 de julho, com uma vantagem que até então não existia aqui no aeroporto de Guarulhos, um guarda-volumes. Os visitantes podem deixar toda a bagagem, que ela vai ser identificada com um número, e um protocolo aqui que só o dono pode retirar. E aí, dá para curtir o espaço com tranquilidade e até descansar. O serviço é exclusivo para quem utiliza o espaço, mesmo que seja para tirar uma soneca. Enquanto isso, do outro lado do aeroporto, o Terminal 3, inaugurado em maio e com 8 empresas operando, estava tranquilo após a chegada da seleção da Bósnia. O aeroporto internacional vai receber 14 das 32 delegações que vêm para o Brasil. Por volta de 11 horas da manhã, problemas com o voo vindo de Houston, nos Estados Unidos. Precisa melhorar um pouquinho porque a mala demorou muito. Quanto tempo? 1h40, mais ou menos. Depois de 10 horas de voo, ainda tem que esperar um monte de tempo na mala. Pelo menos o lugar é bonito. Demora que se repetiu do lado de fora, no embarque de táxis da companhia que opera em Guarulhos. 1h10 já de espera aqui pro táxi, tá terrível. Faz um tempinho já que ele tá aqui. Quanto tempo? Quase 1 hora. Quase 1 hora já. Não tem outra opção? Não tem. Seleção brasileira vence a Sérvia por 1-0 no último amistoso antes da estreia no Mundial. O gol da vitória saiu dos pés do atacante Fred aos 13 minutos do segundo tempo, depois de receber um belo lançamento do zagueiro Thiago Silva. Foi o único gol da partida. A seleção foi vaiada no intervalo do primeiro tempo, venceu com este gol na segunda etapa. 1-0 o gol do Fred. E também nesta sexta, a Alemanha goleou em casa a fraca seleção da Armênia por 6-1. Já a Croácia, primeiro adversário do Brasil na Copa, venceu a Austrália por 1-0 em Salvador, na Bahia. E o Japão vence a Zâmbia por 3-2 na Flórida, nos Estados Unidos. Logo mais, às 10h30 da noite, nos Estados Unidos, Portugal encara o México, o segundo rival da seleção na Copa.
Nesta partida, os portugueses não contarão com Cristiano Ronaldo, poupado por causa de uma lesão no joelho. Amanhã, a Inglaterra encara Honduras, também nos Estados Unidos. E a Bélgica enfrenta a Tunísia em Bruxelas. Mais difícil que vencer a Sérvia foi chegar ao estádio do Morumbi nesta sexta-feira. Chuva e greve do metrô atrapalharam o caminho de quem foi assistir ao amistoso da seleção. A videorepórter Renata Falzoni acompanhou essa verdadeira Via Crucis. São Paulo amanhece a sexta-feira um verdadeiro caos. Manifestações, greve do metrô, chuva, sem falar do jogo no Morumbi. Nesse exato momento são 65 mil torcedores que se avizinham do estádio. Fel e eu vamos conferir o sufoco do cidadão e do torcedor. Saímos da região do Parque do Ibirapuera. Agora vamos atravessar a ponte. Um martírio para quem anda de bicicleta na cidade. E pedestres também. As pontes são excludentes. Elas não incluem a circulação de pedestres e ciclistas. Aqui no começo da Avenida Oscar Americano, o trânsito está estacionado. Saímos de Ribeirão Preto hoje de manhã às 9 horas. E na cidade de São Paulo, há quanto tempo vocês já estão? Tá aqui 1h30. 3 horas já. Saíram de onde? Tatuapé. Quanto tempo vocês estão no carro já? Nós estamos uns 40 minutos. 50 minutos. Vale a pena? Vale a pena, pelo Brasil vale. Vamos, Brasil! É o torcedor brasileiro que não perde a esperança nem de chegar no estádio. Quanto mais próximo do estádio, mais torcedores caminhando. Demoramos da Vila Mariana aqui, paramos o carro agora há pouco, demoramos 1 hora mais ou menos. Tá bom, eu acho, pro dia de hoje, né? Greve pra todo lado, né? Por fim, chegamos ao estádio do Morumbi. Tô cansado. Quanto você caminhou aí? 40 minutos de hora. Ao final, só alegria. O resultado, vocês já sabem. A Copa do Mundo perdeu mais uma das suas estrelas. Pior para a França, que não poderá contar com o seu principal jogador. Talvez essa seja uma das situações mais frustrantes vividas por um jogador de futebol. O meio-campista francês Franck Ribéry foi um dos destaques na foto oficial do time que vai disputar a Copa do Mundo. Mas o aspecto sisudo do jogador do Bayern de Munique dava a entender que as dores nas costas que o atormentavam ainda eram motivo de preocupação. E as suspeitas dos mais pessimistas se confirmaram logo em seguida, quando o treinador Didier Deschamps anunciou o corte do atleta. Ele teve que parar durante um exercício, em um movimento, com uma enorme dor. Após isso, fizemos exames no início da tarde de ontem e verificamos que, infelizmente, a situação se agravou e que hoje ele não é capaz de treinar por algumas semanas e muito menos disputar um jogo. E não foi só essa a má notícia. O meia Clément Grenier, do Lyon, também foi cortado por lesão. Morgan Schneiderlin, do Southampton, e Rémi Cabellat, do Montpellier, são os substitutos. E as seleções continuam chegando ao Brasil para a disputa da Copa do Mundo. A delegação da Bósnia desembarcou em São Paulo sob chuva esta manhã, mas o céu cinza e o frio não desanimaram o treinador Safet Suzic, que deu rápida entrevista ainda na pista de pouso. É um grande prazer para nós jogar na Copa do Mundo pela primeira vez, especialmente no país do futebol que é o Brasil. Espero que todos fiquem felizes com o desempenho da nossa equipe. No Rio de Janeiro foram 2 seleções a desembarcar esta manhã. A primeira foi a Holanda, às 5h40 no Aeroporto Internacional Tom Jobim. E os holandeses seguiram o protocolo estabelecido pela FIFA. Treinador e atletas não passaram pelo saguão, não concederam entrevistas e embarcaram ainda na pista no ônibus que os conduziu até a concentração em Ipanema. Logo em seguida foi a vez da Itália, às 7h15 na base aérea do Galeão. O esquema foi o mesmo. Desembarque na pista, nada de entrevistas e direto para o ônibus que levou a delegação italiana para a cidade de Mangaratiba, no litoral sul fluminense. E não são apenas as seleções que estão chegando ao Brasil. Um grupo de aproximadamente 300 torcedores chilenos partiu de Santiago nesta madrugada, numa caravana que vai percorrer mais de 4.000 quilômetros para acompanhar o Chile na Copa do Mundo. O entusiasmo dessa galera é tão grande que nem a falta de ingressos é motivo para desânimo.
Estamos prontos para o primeiro jogo. Para os outros, vamos lutar como bons chilenos que somos. Lá vamos dar tudo de nós. De acordo com estimativas das autoridades chilenas, esse pequeno grupo vai se reunir a um maior, com cerca de 4.000 torcedores e 800 veículos que seguirão de Cuiabá, local da estreia do Chile contra a Austrália na próxima sexta-feira, para Belo Horizonte, onde a seleção está concentrada. O Corpo de Bombeiros faz vistoria nas obras do Itaquerão e aprova as condições de segurança do estádio. Mais de 60.000 pessoas devem assistir. De lá, a abertura da Copa do Mundo na próxima quinta-feira. As obras do estádio estão concluídas. Os bombeiros estiveram hoje no estádio e aprovaram as arquibancadas provisórias do setor norte e as obras que ainda não tinham sido finalizadas. Para que a abertura aconteça no local, ainda é necessário o alvará. O Itaquerão foi uma das obras mais atrasadas para esta Copa. O término dos trabalhos estava previsto para dezembro. 2 graves acidentes causaram a morte de 3 operários durante a construção. Do Jardim Irene para o mundo. Nascido em São Paulo em 7 de junho de 1970, ou seja, em plena campanha do Tri, o jogador Cafu passou toda a infância no bairro com os pais e irmãos. O capitão do Penta, ao erguer a taça na Copa de 2002, fez questão de revelar sua origem humilde. O craque que mais vestiu a camisa da seleção brasileira tem hoje uma instituição no bairro que ajuda crianças e jovens carentes. Por isso tudo, Marcos Evangelista de Moraes, o Cafu, é um personagem que é cara de São Paulo. Gustavo se empenha na capoeira. É um esporte que eu gosto muito por causa que antes os negros eles usavam bastante para se defender. Já Larice se encantou pelos pincéis. Eu gosto de desenhar. Eu quero ser uma grande artista quando eu crescer. 750 crianças e jovens do Jardim Irene, na periferia de São Paulo, participam dos cursos e das escolinhas de esporte. Tudo de graça. A fundação foi criada por um ex-vizinho deles, menino pobre que cresceu jogando pelada nas ruas do bairro. O Cafu vem às vezes, cumprimenta todo mundo, o Cafu é muito legal. Ele é alto, tem cabelo preto e ele é sorridente. É, o sorriso parece mesmo ser a marca do craque que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira. Foram 149 partidas. Cafu esteve em campo em 3 finais de Copa do Mundo. Em 2002, o capitão do Penta emocionou o Brasil ao erguer a taça. E na camisa, fez questão de lembrar a origem humilde, com a frase 100% Jardim Irene. A cena histórica aqui na Fundação virou uma pintura gigante. O craque no gesto inesquecível com o bairro ao fundo. Do Jardim Irene para os campos do mundo, diz a legenda. Agora, no caminho inverso, Cafu comemora os gols que ele marca aqui. Tudo aquilo que o Jardim Irene me deu, eu estou retribuindo para o Jardim Irene, fazendo com que o Jardim Irene seja um bairro feliz, um bairro alegre, um bairro cheio de esperança. Agora à noite, a chuva deu uma trégua ao paulistano e o tempo promete abrir no final de semana. A expectativa é de que os próximos dias sejam típicos de outono, com sol, céu azul, tardes quentes e noites com temperaturas amenas. Vamos aos detalhes da previsão para o estado de São Paulo, com Mariana Armentano. O frio dá uma trégua e o final de semana promete ser de tempo firme e temperaturas altas. Nesse sábado, o sol brilha forte entre poucas nuvens em todas as regiões paulistas. E chega a fazer bastante calor no interior. A máxima bate na casa dos 33 graus em Votuporanga. Na região de Ribeirão Preto, calorão de 32 graus na manhã. E no litoral, a praia está garantida. Os termômetros ficam perto da marca dos 30 graus. Em toda a faixa leste, incluindo a capital, o dia pode amanhecer com névoa, mas logo o sol aparece e as temperaturas sobem rapidamente.
Amanhã, mínima de 17 e máxima de 27 graus. O domingo será de sol e a máxima também bate na casa dos 27 graus. E a semana começa quente, mas com possibilidade de chuva. Na segunda-feira, a máxima prevista é de 28 graus. Eleições 2014. Datafolha divulga pesquisa de intenção de voto para presidente da República. No levantamento feito em maio, Dilma Rousseff, do PT, aparecia com 37% das intenções de votos. Agora está com 34%. Aécio Neves, do PSDB, passou de 20% para 19%. Já o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, passou de 11% para 7% das intenções de voto. Pastor Everaldo, do PSC, que tinha 3%, aparece com 4% dos votos. O levantamento também mostra que subiu o número de eleitores indecisos. Esse percentual passou de 8% para 13%. Brancos e nulos eram 16% e agora são 17%. Em relação ao segundo turno, o Datafolha aponta que entre Dilma e Aécio, a presidente teria 46% dos votos contra 38% do tucano. Contra Eduardo Campos, Dilma venceria por 47% a 32%. Os outros 8 candidatos somaram juntos 4% das intenções de voto. O Datafolha ouviu 4.337 pessoas entre terça-feira e ontem. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Laudo preliminar desmente a versão do publicitário que matou o zelador do prédio onde vivia, aqui em São Paulo. De acordo com a perícia, o zelador Gesi de Souza não sofreu golpes na cabeça. O resultado, ainda preliminar, desmente a versão do publicitário Eduardo Martins de que a vítima morreu acidentalmente após bater a cabeça no batente de uma porta durante discussão. Com isso, a polícia acredita que o crime tenha sido premeditado. Martins está preso, mas a mulher dele, Ieda Martins, foi solta. O corpo de Gesi foi levado até uma casa em Praia Grande e lá foi esquartejado. As partes foram queimadas. Agora a polícia também investiga se o casal está envolvido em outro crime no Rio de Janeiro. A seguir, na terra da gastronomia, a comida de rua ganha espaço. A prefeitura divulga onde poderão funcionar os chamados food trucks. A Prefeitura de São Paulo disponibiliza 700 pontos de venda para food trucks, barracas e tabuleiros. Uma resolução foi publicada hoje no Diário Oficial do município. Os comerciantes podem requisitar o termo de permissão de uso na subprefeitura da região do ponto pretendido. Dentro de 15 dias, os microempresários ou pessoas jurídicas devem apresentar toda a documentação necessária, junto com o endereço completo e uma foto do local onde pretendem comercializar seus produtos. Caso o pedido seja aprovado, o comerciante receberá um documento prévio de autorização de uso do espaço em até 5 dias úteis. Em seguida, ele deve se cadastrar na Coordenação de Vigilância em Saúde e se adequar às exigências da vigilância sanitária para então receber o TPU em mais 5 dias. No início de maio, o prefeito Fernando Haddad assinou um decreto que regulamenta a venda de comida nas ruas da capital por comerciantes com a licença. Inflação oficial do país perde força em maio. De acordo com o IBGE, o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, recuou de 0,67% em abril para 0,46% em maio, a menor taxa verificada desde setembro do ano passado. Segundo o Instituto, os preços relativos à alimentação subiram menos e os de transporte registraram queda no período, pesando menos no bolso do consumidor. No ano, o IPCA acumula alta de 3,33%. Para 2014, o governo estipulou como meta uma inflação de até 6,5%. E vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A inflação está diminuindo ou aumentando? Hoje, como a gente acabou de ver, saiu o IPCA, o índice de preços mais importante da inflação para o consumidor. Mês a mês, como diz o ministro Guido Mantega, vem caindo das alturas a inflação mensal. Em relação a cada mês do ano passado, a inflação tem sido maior. No fim das contas, a inflação acumulada em um ano, em 12 meses, está subindo. Está em 6,4%, na média. Pode parecer que os preços deram alívio. A inflação mais notada pela massa dos consumidores é a inflação da comida, aquela que a gente enxerga no dia a dia do mercado e da feira. Nos últimos 12 meses, comida e bebidas subiram em média 7%.
Em abril do ano passado, esses preços estavam subindo em média 14%, o dobro. Foi na época em que surgiram as piadas da inflação do tomate, lembram? Que, aliás, ainda está caro para chuchu. As pesquisas de opinião indicam que as pessoas estão ainda assustadas com a inflação ou com a economia em geral. Pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que, para 64% dos eleitores, a inflação vai subir. Um medo que não se via desde os piores anos do governo de Fernando Henrique Cardoso. Enfim, a inflação vai subir ainda mais ou não? Neste ano deve ficar por aí, em torno de 6,5%. No ano que vem, não se sabe. Tudo vai depender do ritmo da economia e da decisão do próximo governo sobre os preços que estão sendo reprimidos. Se a economia esfriar ainda mais, o que é ruim, a inflação tende a cair um pouco. Isso se o próximo governo, em 2015, não corrigir os preços que estão mais ou menos represados, tabelados. Isto é, o da gasolina, da energia elétrica e das passagens dos transportes públicos. Quer dizer, a inflação atual não é mais alta porque alguns preços estão fora do lugar. Vamos ter inflação descontrolada, como tanta gente parece temer pela pesquisa da Datafolha? Não. Vai ser uma inflação chatinha, como nos últimos 5 anos. Vai ser uma inflação ainda mais chatinha, difícil de aturar, porque os salários estão crescendo cada vez mais devagar. Como os preços sobem do mesmo jeito e o salário não cresce tão mais rapidamente, nosso poder de compra diminui. Isso irrita todo mundo, deixa o povo mais desconfiado em relação à economia. É isso que a pesquisa Datafolha revela, que diminuiu a confiança na economia, o que prejudica os negócios e o crescimento da produção e da renda. A inflação não está destrambelhada, mas está, como sempre, causando efeitos colaterais. Boa noite. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite, um ótimo final de semana para você. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Nós voltaremos na segunda às 10 da noite. Boa noite e até lá. Confira a estreia do Histórias do Mundial. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu. E logo após, Histórias do Mundial.